Levítico, capítulo 15. O Eterno disse a Moisés e Arão: Fale com o povo de Israel e diga: quando um homem tiver um fluxo proveniente do seu órgão genital, esse fluxo é impuro. Não importa se é proveniente de corrimento ou de um estancamento, ele está impuro. Ficará impuro durante todos os dias em que seu corpo tiver o corrimento ou estancamento. Toda cama em que ele se deitar estará ritualmente impura, e tudo em que se sentar será impuro. Quem tocar na cama dele, ou sentar-se em algo em que ele se sentou, ou tocar no homem que teve o fluxo, terá de lavar suas roupas e tomar um banho, permanecendo impuro até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir em alguém que está puro, essa pessoa terá de lavar suas roupas e tomar um banho, permanecendo impura até a tarde. Toda cela na qual o homem com fluxo montar será impura. Quem tocar qualquer coisa que esteve debaixo desse homem será impuro até a tarde. A pessoa que carregar esse objeto terá de lavar suas roupas e tomar um banho, permanecendo impura até a tarde. Se o homem com o fluxo tocar em alguém sem primeiro lavar as mãos, o que foi tocado terá de lavar suas roupas e banhar-se com água, permanecendo impuro até a tarde. Se uma vasilha de barro for tocada pelo homem que tem o fluxo, ela terá de ser quebrada. Mas a vasilha de madeira será lavada com água. Quando o homem que teve o fluxo estiver purificado dele, terá de contar 7 dias para sua purificação, lavar suas roupas e banhar-se em água corrente. Então estará puro. No 8º dia, oferecerá 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Eterno, na entrada da tenda do encontro. Deverá entregá-los ao sacerdote, que oferecerá um deles como oferta de perdão e o outro como oferta queimada. Assim, fará expiação por ele na presença do Eterno, por causa do seu fluxo. Quando um homem tiver fluxo seminal, deverá lavar todo o corpo com água e permanecer impuro até a tarde. Toda peça de roupa e qualquer objeto de couro em que cair o sêmen terá de ser lavado com água, ficando impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue, a impureza do seu período menstrual durará 7 dias. Qualquer pessoa que tocar nela estará impura até a tarde. Tudo em que ela se deitar ou se sentar durante o período menstrual será impuro. Qualquer pessoa que tocar sua cama, ou qualquer coisa em que ela se sentar, terá de lavar suas roupas e tomar um banho, ficando impura até a tarde. Se um homem tiver relações com ela, e o sangue menstrual tocar nele, ele ficará impuro durante 7 dias, e toda a cama em que ele se deitar será impura. Se uma mulher tiver o fluxo de sangue durante muitos dias, mas não na época do período mensal, ou tiver um fluxo que dure além do seu período mensal, ela ficará impura, como durante seu período menstrual. Toda a cama em que ela se deitar, enquanto tiver o fluxo, e tudo em que se sentar, se tornará impuro, como em seu período mensal. Qualquer pessoa que tocar nessas coisas se tornará impura e terá de lavar as suas roupas com água. Essa pessoa permanecerá impura até a tarde. Depois de cessar o fluxo, ela terá de contar 7 dias. Então estará pura. No 8º dia, deverá entregar 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote, na entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um deles como oferta de perdão, e o outro como oferta queimada. Ele fará expiação por ela na presença do Eterno, por causa do fluxo que a tornou impura.
Vocês são responsáveis por manter os israelitas separados do que os torna ritualmente impuros, para que não morram nessa condição, e assim profanem a minha habitação, que está entre eles. Esses são os procedimentos que devem ser seguidos, no caso de um homem que tiver fluxo ou emissão seminal e o torne impuro, e no caso de uma mulher em seu período menstrual. Qualquer homem ou mulher com fluxo, e também o homem que tiver relações com uma mulher que está impura. Levítico, capítulo 16. Após a morte dos 2 filhos de Arão, eles morreram ao comparecer à presença do Eterno com fogo estranho. O Eterno disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre quando bem entender no lugar santíssimo, no lado de dentro do véu que está diante da tampa da expiação sobre a arca, para que não morra, porque estou presente na nuvem acima da tampa da expiação. Este será o procedimento de Arão quando entrar no lugar santo. Ele trará um novilho para oferta de perdão e um carneiro para oferta queimada. Vestirá a túnica de linho e o calção de linho. Fixará o cinto de linho à sua volta e porá o turbante de linho, as roupas sagradas. Ele terá de se lavar com água antes de vesti-las. Depois, levará da congregação de Israel 2 bodes para oferta de perdão e para oferta queimada. Arão deverá oferecer o novilho como oferta de perdão para ele próprio e para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Então, porá os 2 bodes diante do Eterno, na entrada da tenda do encontro, e lançará sortes sobre os 2 bodes. Um será para o Eterno e o outro para Azazel. Ele apresentará o bode sorteado para o Eterno como oferta de perdão. O bode sorteado para Azazel será solto no deserto, para Azazel como expiação. Arão apresentará seu novilho como oferta de perdão para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Ele matará seu novilho para a oferta de perdão. Pegará um incensário cheio de brasas vivas do altar diante de Deus e 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Então, porá o incenso no fogo diante do Eterno. A fumaça do incenso cobrirá a tampa da expiação, que está sobre as tábuas da aliança, para que Arão não morra. Ele aspergirá com o dedo um pouco do sangue do novilho sobre a parte da frente da tampa da expiação, e depois, diante da tampa da expiação 7 vezes. Em seguida matará o bode da oferta de perdão a favor do povo e levará o sangue para trás do véu. Repetirá ali o que fez com o sangue do novilho, aspergindo diante da tampa da expiação e sobre ela. Assim fará expiação pelo lugar santíssimo, por causa das impurezas dos israelitas, seus atos de rebeldia e todos os seus outros pecados. Ele fará a mesma coisa pela tenda do encontro, que está entre o povo, no meio das suas impurezas. Ninguém poderá ficar na tenda do encontro, desde o momento em que Arão entrar para fazer expiação no lugar santíssimo, até ele sair, depois de fazer expiação por si mesmo, por sua família e por toda a congregação de Israel. Ele sairá e se dirigirá para o altar que está diante do Eterno, e fará expiação pelo altar. Ele esfregará um pouco do sangue do novilho e do sangue do carneiro nas 4 pontas do altar. Com o dedo, aspergirá nele parte do sangue 7 vezes, para purificá-lo e consagrá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão concluir o ritual de expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará à frente o bode vivo, porá ambas as mãos sobre a cabeça do animal
e confessará todas as iniquidades do povo de Israel, todas as suas rebeliões e todos os seus pecados. Todos os pecados repousarão sobre a cabeça do bode, e ele será enviado ao deserto, conduzido por um homem que estará de prontidão. O bode levará todas as iniquidades para um lugar solitário, e o homem soltará o animal no deserto. Finalmente, Arão virá para a tenda do encontro e tirará as roupas de linho que vestiu para entrar no lugar santíssimo. Deverá deixá-las ali. Ele se lavará com água em lugar sagrado, vestirá a roupa sacerdotal, apresentará a oferta queimada por si mesmo e a oferta queimada a favor do povo, fazendo expiação por si mesmo e pelo povo, e queimará a gordura da oferta de perdão no altar. O homem que levar o bode para Azazel no deserto, depois lavará suas roupas, e também se lavará com água. Só então terá permissão para voltar ao acampamento. O novilho e o bode da oferta de perdão, cujo sangue foi levado para dentro do lugar santíssimo para fazer expiação, deverão ser levados para fora do acampamento e queimados: o couro, a carne e os excrementos. O homem designado a queimá-los, depois, lavará suas roupas, e também se lavará com água. Só então estará autorizado a voltar ao acampamento. Esse deve ser o procedimento padrão entre vocês, uma ordenança perpétua. No dia 10 do 7º mês, tanto o natural da terra quanto o estrangeiro residente farão um jejum solene e se absterão de todo o trabalho, porque nesse dia será feita expiação por vocês, para purificá-los. Na presença do Eterno, vocês serão purificados de todos os seus pecados. É o sábado de todos os sábados. Por isso, vocês terão de jejuar. É uma ordenança perpétua. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder o pai, deverá fazer o sacrifício de resgate. Ele porá as roupas de linho sagradas, purificará o lugar santíssimo ao fazer expiação, purificará a tenda do encontro e o altar ao fazer expiação. Fará expiação pelos sacerdotes e por toda a congregação. Esta é uma ordenança perpétua para vocês. Uma vez por ano se fará expiação por todos os pecados do povo de Israel. E Arão fez tudo exatamente como o Eterno havia ordenado a Moisés. Levítico, capítulo 17. O Eterno disse a Moisés: fale com Arão e seus filhos, e todos os israelitas. Diga-lhes que é isto que o Eterno está ordenando. Todo homem que sacrificar um boi, cordeiro ou bode, dentro ou fora do acampamento, em vez de levá-lo à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Eterno, diante da habitação do Eterno, será considerado culpado de sangue. Derramou sangue e precisa ser eliminado do meio do povo. O propósito é que os israelitas tragam ao Eterno os sacrifícios que até agora faziam em campo aberto. Precisam trazê-los ao Eterno e ao sacerdote, na entrada da tenda do encontro, e sacrificá-los como ofertas de paz ao Eterno. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Eterno, que está à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Eterno. Já não sacrificarão a demônios em forma de bode, um tipo de orgia religiosa. Esse é um decreto perpétuo para todas as gerações. Diga a eles: qualquer israelita ou estrangeiro residente que apresentar uma oferta queimada ou de paz, mas não levar os animais à entrada da tenda do encontro,
para sacrificá-los ao Eterno, terá de ser eliminado do meio do povo. Se algum israelita ou estrangeiro residente comer sangue, rejeitarei essa pessoa e a eliminarei do meio do povo, pois a vida do animal está no sangue. Eu providenciei o sangue para fazer expiação pela vida de vocês no altar. É o sangue, a vida, que faz a expiação. É por isso que digo ao povo de Israel: não comam sangue. O mesmo vale para os estrangeiros residentes. Todo israelita, e isso vale também para o estrangeiro residente, que caçar um animal ou ave que se pode comer, terá de derramar o sangue e cobri-lo com terra, porque a vida de todo animal está no sangue. O sangue é sua vida. Por isso digo aos israelitas: não comam o sangue de nenhum animal, porque a vida de todo animal é seu sangue. Quem comer sangue terá de ser eliminado. Qualquer pessoa, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, que comer carne de um animal encontrado morto ou despedaçado, terá de lavar suas roupas e tomar um banho, permanecendo impura até a tarde. Só depois estará pura. Se ela não lavar suas roupas nem tomar banho, será considerada responsável pelos seus atos. Levítico, capítulo 18. O Eterno disse a Moisés: fale com o povo de Israel e diga a eles: eu sou o Eterno, o seu Deus. Não hajam como o povo do Egito, com quem vocês conviveram, nem como os povos de Canaã, para onde estou levando vocês. Não façam o que eles fazem. Obedeçam às minhas leis e hajam de acordo com meus decretos. Eu sou o Eterno. Guardem meus decretos e leis. Quem obedecer a essas leis viverá por elas. Eu sou o Eterno. Não tenham relações sexuais com parentes próximos. Eu sou o Eterno. Não desonrem seu pai, tendo relações com sua mãe. Ela é sua mãe. Não tenham relações com ela. Não tenham relações com a mãe de seu pai. Isso desonra seu pai. Não tenham relações com sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou não. Não tenham relações com a filha de seu filho ou com a filha de sua filha. Isso desonraria o próprio corpo de vocês. Não tenham relações com a filha da esposa de seu pai, nascida de seu pai. Ela é sua irmã. Não tenham relações com a irmã de seu pai. Ela é sua tia, parenta próxima de seu pai. Não tenham relações com a irmã de sua mãe. Ela é sua tia, parenta próxima de sua mãe. Não desonrem o irmão de seu pai, seu tio, tendo relações com a esposa dele. Ela é sua tia. Não tenham relações com sua nora. Ela é esposa de seu filho. Não tenham relações com ela. Não tenham relações com a esposa de seu irmão. Isso desonraria seu irmão. Não tenham relações com uma mulher e a filha dela. E não tenham relações com as netas dela. São parentas próximas. Isso é perversão. Não se casem com a irmã de sua esposa, para que uma não se torne rival da outra, e para que o homem não tenha relações com ela enquanto a esposa ainda está viva. Não tenham relações com sua esposa durante o período menstrual, quando ela está impura. Não tenham relações com a esposa do vizinho, contaminando-se com ela. Não entreguem nenhum de seus filhos para ser queimado como sacrifício ao deus Moloque. É um ato de blasfêmia contra seu Deus. Eu sou o Eterno.
Não tenham relações com um homem como se tem com uma mulher. Isso é abominável. Não tenham relações com um animal, contaminando-se com ele. Não se contaminem de nenhuma dessas maneiras. Foi assim que os outros povos se contaminaram, os povos que expulsarei da terra diante de vocês. Até mesmo a terra foi contaminada, e vou castigá-la por causa de suas iniquidades. A terra vomitou seus habitantes. Obedeçam aos meus decretos e leis, tanto o natural da terra quanto o estrangeiro residente. Não façam nenhuma dessas coisas abomináveis. Os povos que habitavam essa terra, antes que vocês chegassem, fizeram todas essas coisas e a contaminaram. E se vocês a contaminarem, a terra vomitará vocês, assim como vomitou as nações que os precederam. Os que fizerem qualquer uma dessas coisas abomináveis serão eliminados do meio do povo. Gravem o que estou dizendo, e não se envolvam em nenhuma das práticas abomináveis existentes antes da chegada de vocês. Não se contaminem com elas. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Levítico, capítulo 19. O Eterno disse a Moisés: Fale com a congregação de Israel e diga a eles: Sejam santos, porque eu, o Eterno, o seu Deus, sou santo. Cada um de vocês deve respeitar sua mãe e seu pai. Guardem meus sábados. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Não se voltem para os ídolos que não têm poder. Não façam ídolos de metal. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Quando apresentarem uma oferta de paz ao Eterno, façam da maneira que foi ensinada, para que ela seja aceita. Comam a oferta no dia em que a sacrificarem e no dia seguinte. Tudo o que sobrar no terceiro dia deverá ser queimado. O que for comido no terceiro dia será carne contaminada e inaceitável. Quem a comer será responsabilizado por isso, porque profanou o que é sagrado para o Eterno. Essa pessoa será eliminada do meio do povo. Quando vocês fizerem sua colheita, não colham todo o grão até as bordas do campo, nem colham as espigas que tiverem caído ao chão. Na vinha, não colham até os últimos frutos, nem voltem para apanhar as uvas caídas. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Não roubem, não mintam, não enganem ninguém. Não jurem usando o meu nome em vão, profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Eterno. Não explorem nem roubem os amigos. Não retenham os salários de trabalho braçal dos diaristas até o dia seguinte. Não amaldiçoem os surdos nem ponham pedra de tropeço na frente dos cegos. Tenham temor de Deus. Eu sou o Eterno. Não pervertam a justiça. Não demonstrem favoritismo nem ao pobre nem ao poderoso. Julguem com base no que estiver certo. Não espalhem fofocas e boatos. Não fiquem parados sem fazer nada quando a vida do seu vizinho estiver em perigo. Eu sou o Eterno. Não guardem rancor do seu vizinho. Se alguém tem algo contra um vizinho, trate de resolver o assunto. Do contrário, você será cúmplice dele. Não busquem vingança, nem guardem rancor de ninguém do seu povo. Cada um ame ao próximo como a si mesmo. Eu sou o Eterno. Obedeçam aos meus decretos. Não cruzem duas espécies diferentes de gado,
Não plantem duas espécies diferentes na sua lavoura. Não vistam roupas tecidas com dois tipos de material. Se um homem tiver relações sexuais com uma escrava que esteja prometida a outro homem, mas ainda não foi resgatada, nem recebeu a liberdade, deverá ser feita uma investigação, mas eles não deverão ser mortos, porque ela ainda não era livre. O homem terá de apresentar uma oferta, um carneiro para reparação diante do Eterno, na entrada da tenda do encontro. Com o carneiro, o sacerdote realizará o ritual de expiação pelo homem diante do Eterno. Assim será reparado o pecado que ele cometeu, e ele será perdoado. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, não comam do seu fruto durante 3 anos. Ele será considerado não comestível. No 4º ano, o fruto será santo, uma oferta de louvor a Deus. Só a partir do 5º ano, vocês poderão comer seu fruto. Dessa forma, terão colheitas mais ricas. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Não comam carne que ainda contém sangue. Não pratiquem adivinhação nem magia. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem cortem as pontas da barba. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos. Não façam tatuagens no corpo. Ninguém desonre sua filha, obrigando-a a se prostituir, pois todo o país logo se transformaria num bordel, entregue ao sexo sórdido. Guardem meus sábados e reverenciem meu santuário. Eu sou o Eterno. Não se envolvam com ocultismo, nem consultem espíritos. A alma de vocês será contaminada. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Mostrem respeito pelos mais velhos. Honrem a presença de um idoso. Tenham temor de Deus. Eu sou o Eterno. Quando um estrangeiro for viver na terra de vocês, não tirem vantagem dele. Tratem o estrangeiro como tratam o natural da terra. Amem-no como alguém da família. Lembrem-se de que vocês foram estrangeiros no Egito. Não usem medidas fraudulentas para comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças, pesos e medidas honestos. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Eu tirei vocês do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e leis. Sim, ponham-nos em prática. Eu sou o Eterno. Levítico, capítulo 20. O Eterno falou a Moisés: diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro em Israel que entregar seu filho a Moloque será morto. A congregação o executará por apedrejamento. Eu rejeitarei esse homem e o eliminarei do meio do povo. Ao dar seu filho ao deus Moloque, ele contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. Se o povo fizer de conta que nada aconteceu, quando ele entregar seu filho ao deus Moloque e não o matar, eu rejeitarei esse homem e sua família, e o eliminarei do meio do povo, bem como todos os que tiverem se unido a ele nos abomináveis rituais do deus Moloque. Decididamente, rejeitarei os que se envolverem com ocultismo ou consultarem espíritos, prostituindo-se com suas práticas. Eu os eliminarei do meio do povo. Preparem-se para viver uma vida santa. Vivam uma vida santa, porque eu sou o Eterno, o seu Deus. Façam o que digo. Vivam da forma que eu ordenar.
Eu sou o Eterno, que torna vocês santos. Qualquer pessoa que amaldiçoar seu pai ou sua mãe deve ser morta. Ao amaldiçoar pai ou mãe, ela assinou sua sentença de morte. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, a mulher do vizinho, por exemplo, ambos, o homem e a mulher, o adúltero e a adúltera, terão de ser mortos. Se um homem tiver relações sexuais com a esposa de seu pai, ele desonrou seu pai. Ambos, o homem e a mulher, terão de ser mortos. Eles assinaram sua sentença de morte. Se um homem tiver relações com sua nora, ambos terão de ser mortos. O que eles fizeram é perverso. Eles assinaram sua sentença de morte. Se um homem tiver relações sexuais com um homem, como se tem com uma mulher, ambos fizeram algo abominável. Terão de ser mortos. Eles assinaram sua sentença de morte. Se um homem se casar com uma mulher e a mãe dela, isso é perversão. Os três terão de ser queimados, eliminando assim a perversão da terra. Se um homem tiver relações com um animal, ele terá de ser morto, e vocês terão de matar o animal. Se uma mulher tiver relações com um animal, vocês terão de matar a mulher e o animal. Eles terão de ser mortos. Eles assinaram sua sentença de morte. Se um homem se casar com sua irmã, filha do pai ou da mãe, e eles tiverem relações, será uma desgraça. Eles terão de ser executados publicamente. Ele desonrou sua irmã e será responsabilizado por isso. Se um homem dormir com uma mulher durante o período menstrual e tiver relações com ela, ele expôs a fonte do sangue dela e ela revelou sua fonte. Ambos terão de ser eliminados do meio do povo. Ninguém tenha relações com sua tia, quer por parte de pai, quer por parte de mãe. Isso desonraria um parente próximo. Ambos serão responsabilizados por esse ato. Se um homem tiver relações com sua tia, ele desonrou seu tio. Eles serão responsabilizados e morrerão sem filhos. Se um homem casar com a cunhada, é contaminação. Ele envergonhou seu irmão. Eles ficarão sem filhos. Façam o que digo e pratiquem todos os meus decretos e leis. Vivam de acordo com eles, para que a terra para a qual os estou levando não vomite vocês. Vocês não poderão viver como os povos que estou expulsando dali. Eles fizeram todas essas coisas, e eu odeio tudo isso. Lembrem-se de que eu disse que vocês tomarão posse da terra que estou dando a vocês como herança, uma terra em que manam leite e mel. Eu sou o Eterno, o seu Deus, que separou vocês dos outros povos. Então, vivam de acordo com isso. Façam distinção entre animais e aves ritualmente puros e impuros. Não se contaminem com nenhum animal, ave ou criatura que se mova rente ao chão, que indiquei como impuro para vocês. Vivam uma vida santa diante de mim, porque eu, o Eterno, sou santo, e separei vocês dos povos para serem meus. Todo aquele que consulta espíritos no meio de vocês terá de ser morto. Vocês o executarão por apedrejamento. Ele assinou sua sentença de morte. Levítico, capítulo 21. O Eterno disse a Moisés: Fale com os sacerdotes, os filhos de Arão, e diga a eles: o sacerdote não deve se contaminar ritualmente por tocar em mortos, exceto no caso de parentes próximos, mãe, pai, filho, filha, irmão ou irmã não casada, que seja dependente dele porque não tem marido,
Por esses, ele poderá se tornar ritualmente impuro, mas não com os mortos que são apenas aparentados dele por casamento. Os sacerdotes não deverão rapar a cabeça, nem aparar a barba ou fazer cortes no corpo. Eles serão santos para seu Deus e não poderão profanar o nome dele. Sua função é apresentar as oferendas do Eterno, o pão do seu Deus. Por isso, eles têm de ser santos. O sacerdote é santo ao seu Deus. Por isso, ele não poderá se casar com uma mulher que tenha sido meretriz ou prostituta cultual, nem com uma mulher divorciada. Ele terá de ser santo, porque serve o alimento do seu Deus. Vocês o tratarão como santo, porque eu, o Eterno, que torno vocês santos, sou santo. Se a filha de um sacerdote se profanar por meio da prostituição, ela desonra seu pai. Ela terá de ser queimada. O sacerdote principal, aquele entre seus irmãos, que recebeu o óleo da unção derramado sobre a cabeça e foi ordenado para vestir as roupas sacerdotais, não deixará que seu cabelo fique despenteado, nem vestirá roupas rasgadas. Não poderá entrar num lugar em que haja um cadáver. Ele não deverá se contaminar ritualmente, nem mesmo por seu pai ou por sua mãe. Também não deverá abandonar nem profanar o santuário do seu Deus por causa do óleo da unção que está sobre ele. Eu sou o Eterno. Ele deverá se casar com uma virgem. Não poderá ser viúva nem divorciada, nem prostituta cultual. E só poderá se casar com uma virgem do seu povo. Não poderá contaminar seus descendentes entre seu povo, porque eu sou o Eterno que os santifica. O Eterno falou a Moisés: diga a Arão: nenhum de seus descendentes em todas as gerações por vir que tiver algum defeito, de qualquer espécie, poderá apresentar as ofertas de alimento do seu Deus. Isso significa qualquer um que for cego ou aleijado, que tenha o rosto desfigurado ou o corpo deformado, que tenha pé ou mão defeituosos, que seja corcunda ou anão, que tenha algum defeito nos olhos, que tenha ferida aberta ou testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha algum defeito poderá apresentar ofertas ao Eterno. Ele tem defeito e, portanto, não poderá oferecer o alimento do seu Deus. Ele poderá comer o pão do seu Deus, tanto o mais sagrado quanto o sagrado, mas por causa do seu defeito, não poderá se aproximar do véu nem do altar. Isso contaminaria o meu santuário. Eu sou o Eterno que os santifico. Foi isso que Moisés transmitiu a Arão, seus filhos e a todo o povo de Israel. Levítico, capítulo 22. O Eterno falou a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que tratem com reverência as ofertas sagradas que os israelitas consagram a mim, para que não profanem meu santo nome. Eu sou o Eterno. Diga também: a partir de agora, se algum de seus descendentes se aproximar em estado de impureza ritual das ofertas sagradas que os israelitas consagram ao Eterno, ele será eliminado da minha presença. Eu sou o Eterno. Nenhum dos descendentes de Arão que tenha doença de pele infecciosa ou fluxo poderá comer das ofertas sagradas até que esteja puro. Se tocar qualquer coisa contaminada por um cadáver, ou tiver fluxo seminal, ou for contaminado ao tocar uma criatura que se move rente ao chão, ou tocar uma pessoa que esteja contaminada por alguma razão, em qualquer um desses casos, estará ritualmente impuro até a tarde, e não poderá comer nenhuma das ofertas sagradas até que tenha se lavado com água.
Mas, depois do pôr do sol, ele estará puro e poderá comer das ofertas sagradas. Elas são seu alimento. Nenhum deles também poderá se contaminar comendo carne de animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens. Eu sou o Eterno. Os sacerdotes terão de observar minhas instruções, para que não sejam culpados e morram por tratar as ofertas com irreverência. Eu sou o Eterno, que os santifico. Nenhum cidadão comum ou leigo poderá comer algo que tenha sido separado como oferta sagrada. Tampouco o visitante do sacerdote ou seus servos poderão comer sua comida. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, ela não poderá mais comer das ofertas sagradas. Mas, se ficar viúva ou se divorciar e estiver sem filhos e voltar para a casa de seu pai, vivendo a mesma situação de antes, ela poderá voltar a participar da mesa de seu pai. Mas nenhuma pessoa comum poderá comer das ofertas sagradas. Se alguém comer da oferta sagrada por acidente, terá de fazer restituição ao sacerdote, com um acréscimo de 20%. Os sacerdotes não deverão tratar com irreverência as ofertas sagradas dos israelitas, que contribuem para o Eterno, para que não se contaminem e se tornem culpados quando comerem das ofertas sagradas. Eu sou o Eterno, que os santifico. O Eterno falou a Moisés: diga o seguinte a Arão e seus filhos, e a todo o povo de Israel: cada um de vocês, não importa se nativo da terra ou estrangeiro, que apresentar uma oferta queimada ao Eterno, para cumprir algum voto, ou como oferta voluntária, precisa certificar-se de que seja um macho sem defeito, um boi, um carneiro ou um bode, para que seja aceitável. Ninguém tente trazer um animal defeituoso, não será aceito. Sempre que alguém trouxer uma oferta do seu gado ou do rebanho de ovelhas como oferta de paz ao Eterno, para cumprir um voto ou como oferta voluntária, o animal terá de ser perfeito. Não tentem oferecer ao Eterno um animal cego, aleijado ou mutilado, ou um animal com feridas abertas, úlceras ou fluxo. Não ponham nenhum animal defeituoso no altar como oferta ao Eterno. Vocês poderão até apresentar bois ou ovelhas deformados ou atrofiados como oferta voluntária, mas eles não serão aceitos para cumprir voto. Não ofereçam ao Eterno um animal que esteja com os testículos machucados, esmagados, despedaçados ou cortados. Não façam isso em sua terra, nem aceitem dos estrangeiros animais defeituosos, muito menos os apresentem como alimento ao Eterno. Por causa dos seus defeitos e deformidades, eles não serão aceitos. O Eterno disse a Moisés: quando nascer um bezerro, cordeiro ou cabrito, ele deverá ficar com sua mãe durante 7 dias. Depois do 8º dia, é aceitável como oferta dedicada ao Eterno. Não sacrifiquem uma vaca, ovelha ou cabra e sua cria no mesmo dia. Quando apresentarem uma oferta de gratidão ao Eterno, façam isso de forma correta para que seja aceita. Vocês deverão comê-la no mesmo dia. Não deixem sobra para a manhã seguinte. Eu sou o Eterno. Façam o que eu digo. Vivam segundo o que ordeno. Eu sou o Eterno. Não profanem meu santo nome. Insisto em ser tratado com santa reverência pelo povo de Israel. Sou o Eterno que os santifico e que os tirou do Egito para ser seu Deus. Eu sou o Eterno. Levítico, capítulo 23. O Eterno disse a Moisés:
Diga ao povo de Israel: estas são minhas festas, as festas fixas do Eterno, que vocês deverão adotar como reuniões sagradas. Trabalhem durante 6 dias. O 7º dia é um sábado, o dia do descanso absoluto e de reunião sagrada. Não façam trabalho algum. Onde quer que estejam residindo, será sábado dedicado ao Eterno. Estas são as festas fixas do Eterno, as reuniões sagradas que vocês deverão anunciar nas épocas designadas. A Páscoa do Eterno, começando no pôr do sol do dia 14 do 1º mês. A festa dos pães sem fermento do Eterno, no dia 15 do mesmo mês. Vocês comerão pães sem fermento durante 7 dias. Convoquem uma reunião sagrada no 1º dia e não façam trabalho regular algum. Apresentem ofertas preparadas no fogo ao Eterno durante 7 dias. E no 7º dia, façam uma reunião sagrada. Não realizem trabalho regular algum. O Eterno disse a Moisés: diga ao povo de Israel: quando chegarem à terra que eu estou dando a vocês e fizerem a primeira colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Ele balançará o feixe diante do Eterno a favor de vocês. Na manhã após o sábado, o sacerdote o balançará. No mesmo dia em que balançarem o feixe, ofereçam um cordeiro de 1 ano sem defeito como oferta queimada ao Eterno, e com ele a oferta de cereal de 2 jarros de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo, oferta preparada no fogo e dedicada ao Eterno, um aroma agradável, e também uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Não comam pão nem cereal tostado ou novo antes de terem apresentado essa oferta ao seu Deus. Esse é um decreto perpétuo para todas as gerações vindouras, onde quer que vocês estejam residindo. Contem 7 semanas, a partir da manhã depois do sábado em que trouxerem o feixe como oferta movida, 50 dias até a manhã do 7º sábado. Então apresentem outra oferta de cereal ao Eterno. Tragam do lugar em que estiverem morando 2 pães, feitos com 2 jarros de farinha da melhor qualidade e preparados com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Eterno. Além dos pães, ofereçam 7 cordeiros de 1 ano de idade e sem defeito, mais um boi e 2 carneiros. Eles serão oferecidos como oferta queimada ao Eterno, junto com as ofertas de cereal e as ofertas derramadas, ofertas preparadas no fogo e dedicadas como aroma agradável ao Eterno. Ofereçam um bode como oferta de perdão e 2 cordeiros de 1 ano de idade como oferta de paz. O sacerdote balançará os 2 cordeiros diante do Eterno, junto com o pão dos primeiros frutos. Essas são as ofertas sagradas destinadas aos sacerdotes. O dia inteiro será como uma reunião sagrada. Não façam trabalho regular algum. É um decreto perpétuo, válido onde quer que vocês estejam residindo, por todas as gerações. Quando fizerem a colheita, não colham todo o grão até as bordas do campo, nem juntem as espigas que tiverem caído ao chão. Deixem a sobra para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Eterno, o seu Deus. O Eterno disse a Moisés: diga ao povo de Israel: separem o 1º dia do 7º mês como um dia de descanso, de reunião sagrada. O anúncio será feito com toques de trombeta. Não façam trabalho regular algum. Apresentem uma oferta preparada no fogo e dedicada ao Eterno. O Eterno disse a Moisés: o dia 10 do 7º mês será o dia da expiação. Organizem uma reunião sagrada,
jejuem e ofereçam uma oferta preparada no fogo e dedicada ao Eterno. Não trabalhem nesse dia, porque é o dia em que se fará expiação por vocês diante do seu Eterno. Quem não jejuar nesse dia terá de ser eliminado do meio do povo, e eu mesmo vou eliminar aquele que trabalhar nesse dia. Não façam nenhum trabalho nesse dia, nenhum. Esse é um decreto perpétuo para todas as gerações vindouras, onde quer que vocês estejam residindo. É um sábado de descanso absoluto, um dia de jejum. Guardem o sábado, desde o entardecer do dia 9 até o entardecer do dia seguinte. O Eterno disse a Moisés: diga ao povo de Israel: a festa das cabanas do Eterno começa no dia 15 do 7º mês. Deverá ter a duração de 7 dias. O primeiro dia será uma reunião sagrada. Não façam nenhum trabalho regular. Apresentem ofertas preparadas no fogo e dedicadas ao Eterno durante 7 dias. No 8º dia, façam uma reunião sagrada e dediquem uma oferta ao Eterno. É reunião solene. Não façam nenhum trabalho regular. Essas são as festas fixas, estabelecidas pelo Eterno, que vocês decretarão como reuniões sagradas. E nessas ocasiões, apresentarão ofertas preparadas no fogo e dedicadas ao Eterno. As ofertas queimadas, as ofertas de cereal, os sacrifícios e as ofertas derramadas designadas para cada dia. Essas ofertas serão apresentadas sem que sejam interrompidas as ofertas dos sábados do Eterno e as outras ofertas relacionadas a qualquer voto que vocês tiverem feito e as ofertas voluntárias que trouxerem ao Eterno. Resumindo, no dia 15 do 7º mês, depois de terem feito as colheitas nos campos, celebrem a festa do Eterno durante 7 dias. O primeiro dia será de descanso absoluto, e também o 7º. No primeiro dia, colham os melhores frutos das melhores árvores. Recolham folhas de palmeiras e ramos de árvores frondosas e de salgueiros junto aos riachos e celebrem na presença do Eterno durante 7 dias. Sim, durante 7 dias completos, celebrem essa grande festa para o Eterno. Todos os anos, a partir de agora, vocês celebrarão essa festa no 7º mês. Morem em cabanas durante 7 dias. Todos os filhos de Israel deverão habitar em cabanas durante esses dias, para que seus descendentes saibam que eu fiz o povo de Israel morar em cabanas quando o tirei da terra do Egito. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Moisés anunciou o calendário das festas anuais fixas do Eterno que Israel deveria celebrar. Levítico, capítulo 24. O Eterno disse a Moisés: ordene ao povo de Israel que traga a você azeite de oliva puro para acender as lâmpadas, a fim de que fiquem acesas continuamente. Arão é responsável por manter acesas na presença do Eterno as lâmpadas que estão diante do véu que esconde as tábuas da aliança na tenda do encontro. Esse é um decreto perpétuo para todas as gerações. Arão é responsável por manter continuamente acesas as lâmpadas no candelabro de ouro puro diante do Eterno. Pegue farinha da melhor qualidade e asse 12 pães, usando 2 jarros de farinha para cada pão. Arrume-os em 2 fileiras de 6 pães sobre a mesa de ouro diante do Eterno. Ponha incenso puro em cada fileira, marcando o pão como pão memorial. É uma oferta dedicada ao Eterno. Todos os sábados, esses pães deverão ser postos diante do Eterno, como uma resposta à aliança perpétua de Israel.
Os pães depois serão dados a Arão e seus filhos, que os comerão em lugar sagrado. É a porção mais sagrada que eles recebem das ofertas consagradas ao Eterno. Esse é um decreto perpétuo. Certo dia, o filho de uma israelita e de um egípcio apareceu na comunidade dos israelitas e se envolveu numa briga com um israelita, ocorrida no campo. O filho da israelita blasfemou o nome do Eterno e o amaldiçoou, e o caso foi apresentado a Moisés. O nome da mãe do rapaz era Selomite, filha de Dibre da tribo de Dan, e seu filho ficou detido, esperando que o Eterno revelasse o que fazer. O Eterno disse a Moisés: leve o blasfemador para fora do acampamento. Que todos os que ouviram coloquem a mão sobre a cabeça dele. Em seguida, toda a congregação deverá apedrejá-lo. Depois diga aos israelitas: aquele que amaldiçoar a Deus será responsabilizado por isso, e quem blasfemar o nome do Eterno será morto. Toda a congregação deverá apedrejá-lo. Não fará diferença se ele é estrangeiro ou natural da terra. Se blasfemar o nome do Eterno, será morto. Aquele que matar um ser humano terá de ser morto. Aquele que matar o animal de alguém terá de fazer restituição, vida por vida. Aquele que ferir o próximo receberá em troca o mesmo que fez a ele, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Tudo o que ele fez àquela pessoa será feito a ele. Aquele que matar um animal precisa fazer restituição, mas aquele que matar um ser humano terá de ser morto. E não haverá 2 pesos e 2 medidas. A mesma regra vale para estrangeiros e nativos da terra. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Moisés transmitiu a decisão divina ao povo de Israel, e eles levaram o blasfemador para fora do acampamento e o apedrejaram. O povo de Israel seguiu as ordens que o Eterno tinha dado a Moisés. Levítico, capítulo 25. O Eterno disse a Moisés no Monte Sinai: fale com o povo de Israel e diga a eles: quando entrarem na terra que darei a vocês, a terra guardará um sábado para o Eterno. Plantem seus campos, podem suas vinhas e façam suas colheitas durante 6 anos. Mas no 7º ano, a terra terá um descanso sabático absoluto, um sábado dedicado ao Eterno. Vocês não plantarão seus campos, nem podarão suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem façam a colheita das uvas das vinhas não podadas. A terra terá um ano de descanso total. Mas vocês poderão comer do que a terra produzir espontaneamente durante o ano de descanso. Os escravos, os trabalhadores contratados, os estrangeiros residentes na terra e, claro, o gado e os animais selvagens comerão de tudo que a terra produzir espontaneamente nesse ano. Contem 7 sábados de anos, 7 vezes 7 anos. 7 sábados de anos dão 49 anos. Depois, toquem a trombeta no dia 10 do 7º ano, o dia da expiação. Toquem a trombeta por toda a terra. Santifiquem o 50º ano. Será um ano sagrado. Proclamem a liberdade por toda a terra, a todos os que habitam nela. É o ano do jubileu para vocês. Cada um voltará para a propriedade de sua família e se reunirá com a família inteira. O 50º ano é o ano do jubileu. Não semeiem, não colham o que a terra produzir, nem colham as vinhas não podadas, porque é o ano do jubileu, um ano sagrado para vocês. Comam apenas o que a terra produzir espontaneamente nos campos. No ano do jubileu,
Todos voltarão para casa, para a propriedade de sua família. Quando vocês fizerem um negócio de compra ou venda de propriedade com um dos seus conterrâneos, ninguém explore seu irmão. Calculem o valor da propriedade com base no número de anos desde o ano do jubileu. É obrigatório que se estipule o preço com base no número de colheitas restantes até o ano do jubileu seguinte. Se forem muitos os anos restantes, o valor será maior e o preço poderá ser aumentado. Mas se faltarem poucos anos, o valor será menor. Nesse caso, diminuam o preço. O que na verdade vocês estarão comprando e vendendo será o número de colheitas que ainda farão. Ninguém explore o próximo. Tenham temor de Deus. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Obedeçam aos meus decretos e observem minhas leis, e viverão seguros na terra. A terra produzirá seu fruto, e vocês terão comida à vontade, e viverão seguros e protegidos. Alguém pode perguntar: o que comeremos no 7º ano, sem plantar e colher? Garanto a vocês: darei colheitas tão abençoadas no 6º ano, que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Enquanto vocês estiverem plantando no 8º ano, ainda estarão comendo da colheita do 6º ano, e comerão dela até que seja feita a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida de forma definitiva, porque ela é minha, e vocês são estrangeiros. Vocês são meus inquilinos. Tratem de garantir o direito de resgate de qualquer parte da terra que vocês possuam. Se algum dos seus irmãos empobrecer e for obrigado a vender parte da sua terra, seu parente mais próximo deverá comprá-la, e assim resgatar a terra que seu irmão vendeu. Se a pessoa não tiver ninguém para resgatar a terra, mas depois prosperar e tiver os recursos para seu resgate, ele deverá calcular o valor a partir do tempo em que a vendeu e restituir a diferença ao comprador. Assim, poderá voltar para sua terra. Se ele não conseguir ajuntar dinheiro suficiente para restituir o valor, a terra vendida permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. No ano do jubileu, ela será devolvida, e ele poderá morar de novo em sua propriedade. Se um homem vender uma casa numa cidade murada, ele terá o direito de comprá-la de volta durante 1 ano após a venda. A qualquer momento nesse período de 1 ano, ele poderá resgatá-la. Mas se não a resgatar ao fim de 1 ano, a casa se tornará posse permanente do comprador e de seus descendentes. Não será devolvida no ano do jubileu. No entanto, casas em vilas não muradas serão consideradas propriedades rurais. Elas podem ser resgatadas e deverão ser devolvidas no ano do jubileu. Quanto às cidades dos levitas, as casas que estão dentro dessas cidades sempre estarão sujeitas ao resgate. Toda a propriedade levítica terá direito a resgate se for vendida numa das cidades dos levitas e retornará a eles no ano do jubileu, porque as casas nessas cidades são sua única propriedade entre o povo de Israel. As pastagens que pertencem às suas cidades não poderão ser vendidas. São posse permanente dos levitas. Se um de seus irmãos se tornar tão pobre que já não consiga se sustentar, ajudem-no, assim como fazem com um estrangeiro ou com um residente temporário, para que ele continue vivendo entre vocês. Não o oprimam com juros. Por respeito ao seu Deus, ajudem seu irmão, para que ele continue vivendo entre vocês. Não tirem vantagem da situação difícil dele, cobrando juros abusivos sobre empréstimos. Nem lhe emprestem comida visando lucro. Eu sou o Eterno, que os tirou do Egito para dar a vocês a terra de Canaã e ser seu Deus.
Se um de seus irmãos se tornar pobre a ponto de precisar vender-se a um de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Tratem-no como trabalhador contratado ou como residente temporário entre vocês. Ele trabalhará até o ano do jubileu, e depois disso, ele e seus filhos estarão livres para voltar a seu clã e à propriedade de seus antepassados. Os israelitas são os meus servos, que tirei do Egito. Por isso, jamais poderão ser vendidos como escravos. Não os tratem com tirania. Tenham temor de Deus. Os escravos de vocês deverão ser gente de outros povos. Comprem escravos deles. Vocês também podem comprar os filhos de trabalhadores estrangeiros que estão vivendo temporariamente entre vocês, e dos que nasceram em sua terra dos clãs que se formaram entre vocês. Eles se tornarão propriedade de vocês e poderão ser deixados como herança para seus filhos e ser escravos para sempre. Mas vocês não poderão tratar com tirania seus irmãos israelitas. Se um estrangeiro ou residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou a um membro de um clã estrangeiro, ainda assim ele terá direito a resgate depois de ter se vendido. Um de seus parentes poderá resgatá-lo. Um tio ou primo ou qualquer parente próximo da sua família poderá resgatá-lo. Ou se ele conseguir juntar dinheiro suficiente, poderá resgatar a si mesmo. Nesse caso, deve-se calcular o tempo desde o ano em que ele se vendeu até o ano do jubileu. O valor do resgate será estabelecido de acordo com o salário de um trabalhador contratado, multiplicado pelo número de anos. Se faltarem muitos anos até o ano do jubileu, ele terá de pagar um preço mais alto pelo resgate. Mas se faltarem poucos anos até o ano do jubileu, o cálculo do seu preço será proporcional. Ele será tratado como trabalhador contratado ano a ano. O que não pode acontecer é seu senhor o tratar com tirania. Se ele não for resgatado de uma dessas maneiras, estará livre no ano do jubileu, ele e seus filhos, porque os israelitas são meus servos, os servos que tirei do Egito. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Levítico, capítulo 26. Não façam ídolos para vocês. Nenhuma imagem ou coluna sagrada deve ser erguida por vocês. Nenhuma pedra esculpida deve existir em sua terra, para que ninguém se curve diante dela em adoração. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Guardem meus sábados. Tratem meu santuário com reverência. Eu sou o Eterno. Se vocês viverem de acordo com meus decretos e obedecerem fielmente aos meus mandamentos, enviarei as chuvas na época certa. O solo dará suas colheitas e as árvores seus frutos. Vocês farão a debulha dos grãos até a colheita da uva, e a colheita da uva continuará até a época do plantio. Vocês terão mais que o suficiente para comer e viverão seguros e protegidos na sua terra. Farei da sua terra um lugar de paz, e vocês poderão dormir à noite sem temor. Eliminarei da terra os animais selvagens e acabarei com a guerra. Vocês perseguirão seus inimigos e os derrotarão. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000 e acabarão com eles. Darei a vocês atenção total. Farei que vocês prosperem e cresçam em número, e guardarei minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita do ano anterior, e já terão de limpar os celeiros para a nova safra. Vou estabelecer minha morada entre vocês. Não os rejeitarei, e passearei pelas suas cidades. Serei seu Deus,
e vocês serão meu povo. Eu sou o Eterno, o seu Deus pessoal, que resgatou vocês do Egito, para que não fossem mais escravos dos egípcios. Arranquei o jugo da escravidão, para que vocês pudessem se mover livremente. Mas, se vocês se negarem a me obedecer, e não observarem meus mandamentos, desprezando meus decretos, desdenhando das minhas leis pela sua desobediência, e fazendo pouco caso da minha aliança, então vou agir e causar pavor entre vocês por meio de doenças, febre alta e cegueira. Sua vida definhará pouco a pouco. Vocês semearão, mas seus inimigos colherão. Vou virar as costas para vocês e ficar de lado enquanto seus inimigos os derrotam. Vocês serão governados por povos que os odeiam e fugirão apavorados, mesmo quando ninguém estiver perseguindo vocês. E se ainda assim eu não conseguir obter a atenção de vocês, vou discipliná-los com muito mais rigor por seus pecados. O orgulho de vocês será quebrado. O céu acima de vocês será como uma chapa de ferro, e o solo como uma calçada de bronze. Não importa quanto se esforçarem, não conseguirão produzir mais nada. Não haverá mais colheitas nem frutos nas árvores. Se vocês me desafiarem e se negarem a me ouvir, o castigo será 7 vezes pior que seu pecado. Atiçarei os animais selvagens contra vocês, e eles roubarão seus filhos, matarão seu gado e dizimarão suas comunidades, a ponto de vocês pensarem que estão vivendo numa cidade fantasma. Se isso não funcionar, e vocês rejeitarem minha disciplina e continuarem a me desafiar, então será minha vez de desafiá-los. Meu castigo será 7 vezes mais rigoroso que seus pecados. Trarei guerra contra vocês, para vingar a violação da minha aliança. E quando vocês tentarem formar grupos para se proteger, enviarei uma epidemia mortal sobre vocês, que os deixará indefesos diante dos inimigos. Quando eu cortar seu suprimento de pão, 10 mulheres assarão pão num forno e o dividirão entre si. Vocês comerão, mas a comida será escassa. Ninguém ficará satisfeito. Se nem isso funcionar, e vocês ainda não quiserem me ouvir e continuarem me desafiando, minha paciência vai se esgotar. E castigarei vocês com verdadeira fúria, em proporção muito superior aos seus pecados. A fome será tão severa que vocês acabarão comendo os próprios filhos cozidos e suas filhas assadas. Vou pôr abaixo os seus santuários de sexo e de religião, e toda a parafernália que os acompanha. Os cadáveres de vocês e os pedaços dos ídolos estarão na mesma pilha. Enojado de vocês, transformarei suas cidades em entulho. Farei uma devassa em seus santuários e vou tapar o nariz para não sentir o aroma agradável dos seus sacrifícios. Transformarei sua terra em paisagem devastada. Os inimigos que a invadirem ficarão assustados com o que vão encontrar. Espalharei vocês por todo o mundo e os perseguirei com a ponta da minha espada nas suas costas. Não sobrará nada em sua terra e nada acontecerá em suas cidades. Depois que vocês tiverem saído e estiverem dispersos pelas nações dos seus inimigos, a terra, agora sem vocês, finalmente poderá descansar e desfrutar os anos sabáticos. Todo o tempo em que estiver vazia, a terra terá seu descanso, os sábados que nunca teve enquanto vocês viviam ali. Aqueles entre vocês que ainda estiverem vivos terão uma existência de medo e pavor. Entrarão em pânico até com o movimento de uma folha. Eles correrão para lá e para cá, como se estivessem tentando salvar a vida, mesmo que ninguém os esteja perseguindo.
Ficarão tropeçando e pisoteando uns aos outros, em total desorientação. Vocês não terão chance alguma contra os inimigos e morrerão em terras estrangeiras. A terra dos seus inimigos devorará vocês. Quem sobrar apodrecerá lentamente nas terras dos inimigos. Apodrecerá sim, e tudo por causa dos seus pecados, acrescidos dos pecados dos seus antepassados. Mas se vocês confessarem seus pecados e os pecados dos seus antepassados, o comportamento traiçoeiro e a resistência que desencadeou minha resistência e os enviou às terras inimigas, se amolecerem o coração e se arrependerem do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque, e sim, da minha aliança com Abraão, e me lembrarei da terra. A terra estará vazia e desfrutará seus sábados enquanto eles estiverem longe. Eles pagarão pelos seus pecados, porque rejeitaram minhas leis e trataram meus decretos com desprezo. Mas apesar do seu comportamento, enquanto estiverem entre seus inimigos, não os rejeitarei, nem desprezarei totalmente. Não quebrarei minha aliança com eles. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Por causa deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados, a quem eu, observado por todos os povos, tirei do Egito, a fim de ser o Deus deles. Eu sou o Eterno. Esses são os decretos, as leis e as instruções que o Eterno estabeleceu entre ele e o povo de Israel por meio de Moisés no Monte Sinai. Levítico, capítulo 27. O Eterno disse a Moisés: Fale com o povo de Israel e diga a eles: se alguém quiser dedicar uma pessoa ao serviço do Eterno por meio de um voto, estabeleça o valor de um homem entre 20 e 60 anos de idade, em 600 gramas de prata, de acordo com o padrão do santuário. No caso de uma mulher, o valor é de 360 gramas. Se a pessoa tiver entre 5 e 25 anos de idade, estabeleça o valor em 240 gramas para os homens e 120 gramas para as mulheres. Se a pessoa tiver entre 1 mês e 5 anos de idade, o valor será de 60 gramas para os meninos e 36 gramas para as meninas. Se alguém for pobre e não puder pagar o valor estabelecido, deve apresentar a pessoa ao sacerdote, que então estabelecerá o valor de acordo com as posses de quem fez o voto. Se o que ele prometeu com o voto for um animal aceitável como oferta ao Eterno, o animal será dado ao Eterno e se tornará propriedade do santuário. Quem fizer o voto não deverá trocar um animal perfeito por um defeituoso, nenhum defeituoso por um perfeito. Se ele desonestamente substituir um animal por outro, os 2 animais se tornarão propriedade do santuário. Se o que ele prometeu por voto for um animal impuro, que não pode ser aceito como oferta ao Eterno, o animal deverá ser mostrado ao sacerdote, que fixará seu valor alto ou baixo. O que o sacerdote fixar será seu valor. Se o proprietário mudar de ideia e quiser resgatar o animal, terá de acrescentar 20% ao valor fixado. Se um homem dedicar sua casa ao Eterno e ela passar a ser propriedade do santuário, o sacerdote fixará seu valor, seja alto, seja baixo. O que o sacerdote fixar será seu valor. Se o homem quiser a casa de volta, terá de acrescentar 20% ao seu valor. Então, a casa será dele outra vez. Se um homem consagrar ao Eterno parte da terra da família, seu valor será fixado de acordo com o montante de sementes necessárias, na proporção de 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada.
Se ele consagrar a terra no ano do jubileu, o valor fixado permanece. Mas se ele consagrar depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o tempo restante, até o ano do jubileu seguinte, reduzindo o valor na proporção desses anos. Se a pessoa que consagrou a terra quiser comprá-la de volta, terá de acrescentar 20% ao seu valor, e ela será dele de novo. Mas se ele não a resgatar ou vender a outra pessoa, a terra não poderá ser comprada de volta. Quando ela for liberada no ano do jubileu, se tornará sagrada para o Eterno, propriedade do santuário, e irá para as mãos dos sacerdotes. Se um homem consagrar ao Eterno uma terra que tenha comprado e que não fazia parte das terras da família, o sacerdote calculará seu valor proporcional ao tempo que falta para o ano do jubileu seguinte. O homem deverá pagar o valor no ato, como algo que agora é sagrado para o Eterno, propriedade do santuário. No ano do jubileu, ela voltará ao seu proprietário original, o homem de quem ele a comprou. A avaliação será feita segundo o padrão do santuário, de 12 gramas. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal. Ela já pertence ao Eterno. Não importa se é do gado ou do rebanho, é propriedade do Eterno. Se for um animal ritualmente impuro, poderá ser comprado de volta, segundo o valor estipulado e acrescido de 20%. Se não houver resgate, será vendido pelo valor estipulado. Mas nada do que um homem consagrar irrevogavelmente de suas posses ao Eterno, quer dos animais, quer das terras da família, poderá ser vendido ou comprado de volta. Tudo que for consagrado será santíssimo. É propriedade inalienável do Eterno. Nenhuma pessoa consagrada à destruição poderá ser resgatada. Terá de ser morta. 1/10 do produto da terra, seja do cereal, do solo, seja do fruto da árvore, pertence ao Eterno. É santo para o Eterno. Se um homem comprar de volta parte do dízimo que deu, deverá acrescentar 20% a ele. 1/10 dos rebanhos, todo 10º animal que passar debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Eterno. Ninguém poderá escolher para si os bons e entregar os defeituosos, nem fazer troca alguma. Se fizer uma substituição desonesta, os 2 animais se tornarão propriedade do santuário e não poderão ser resgatados. Esses são os mandamentos que o Eterno deu a Moisés no Monte Sinai, a serem transmitidos ao povo de Israel.